Uma expressão que foi usada recentemente bastante foi que o Brasil voltou. E, aparentemente, nesse discurso e nessa ocasião, a gente está vendo um pouco a Venezuela voltou. Eu queria ver um pouco o simbolismo, não só desse encontro de delegações de ministros, mas também na véspera de um encontro dos líderes de toda a América do Sul. Quer dizer, essa abertura de portas que o senhor está proporcionando para o presidente Maduro tem a intenção exatamente de recuperar a Venezuela, não simplesmente para a relação bilateral, mas do continente de uma maneira geral? Olha, eu acho que esse momento é importante por muitas coisas. Mas uma delas é porque a América do Sul, ela precisa se convencer que nós temos que trabalhar como se fosse um bloco. Não dá para ninguém imaginar que sozinho um país da América do Sul vai resolver os seus graves problemas que já perdura mais de 500 anos. Eu não estou falando de um período pequeno, eu estou falando de uma história em que nenhum país da América do Sul teve chance de se transformar num país de padrão de vida de classe média alta ou de classe média média. Ou seja, nós estamos há 500 anos sempre lidando com a pobreza. Sempre lidando com a pobreza. Ou seja, muitas vezes você ganha, 10 num ano e perde 10 no outro ano. Ou seja, não há uma sequência das pessoas subirem e ficar num pedestal mais evoluído. E se a gente estiver junto, nós somos 450 milhões de pessoas. Se a gente tiver junto, a gente tem um PIB de quase 4,5 trilhões de dólares. A gente tem força no processo de negociação. E é por isso que esse momento é importante. É porque nós vamos tentar discutir outra vez. E não é difícil, se a gente não quiser olhar para a União Europeia como modelo de integração, a gente olha para um continente mais pobre que nós, que é a União Africana. Eles têm um processo de trabalhar em união há muitos e muitos anos. Então, por que nós, na América do Sul, vivemos tão separados uns dos outros? Por que quase todos os países de língua espanhol aprenderam durante muitos anos que o Brasil era inimigo? Eu não esqueço nunca quando o Chaves me dizia que quando ele dava aula na Academia Militar em La Paz, a orientação dele era de que o Brasil era o inimigo e que a Venezuela tinha que ter cuidado com o Brasil. Essa é a orientação militar. E aí vale para vários outros países. E nós também não deixávamos barato, nós também ficávamos de costa. A elite brasileira adorava levantar de manhã e olhar para a Europa sem ver o continente africano. A gente adorava olhar para os Estados Unidos sem ver o México, sem ver o Caribe. Sempre sonhando que era de lá que vinha, a fortuna para que nós nos transformasse num país independente economicamente. Isso não vai acontecer nunca. Não aconteceu no século passado, não aconteceu no outro século, não aconteceu nesse século. Vai acontecer o dia que nós, aqui na América do Sul, tivermos coragem de resolver que nós cuidamos do nosso destino. Cada país será aquilo que ele quiser ser, se o dirigente tiver coragem. O Brasil será aquilo que a gente tiver coragem de fazer. Se a gente tiver coragem de fortalecer as instituições democráticas, se a gente tiver coragem de romper, com a mesma política de sempre o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Então, essa vinda do Maduro aqui, ela representa um pouco essa retomada. Obviamente que nós vamos conversar com 12 presidentes amanhã. Nós queremos ouvir cada um. Cada um vai votar para o seu país com as ideias que foram discutidas. Depois nós vamos ver outro encontro para saber no que a gente avançou. A única coisa que eu tenho clareza é que, pela experiência minha de 8 anos de mandato, de 2002 a 2010, e agora nesse começo de governo, e ver o que aconteceu no mundo depois que eu deixei a presidência, o que aconteceu foi retrocesso no mundo inteiro. Retrocesso político, retrocesso econômico.
uma pandemia. Ou seja, então, nós vamos ter que discutir entre nós se a gente quer continuar sendo o que nós somos, do tamanho que nós somos, com os problemas que nós somos, ou nós vamos querer discutir se a gente formar um bloco, a gente pode negociar com mais potência, com mais, quem sabe, força e com muito mais possibilidade de ganhar. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um problema no acordo com a União Europeia que eu quero fazer. Se tem uma pessoa que quer fechar um acordo com a União Europeia, sou eu. Agora, é o seguinte, Alckmin, nós fizemos uma reunião na indústria, na Federação da Fiesp, sexta-feira à noite. E aqueles empresários sabem que tem uma coisa que o Brasil não pode entregar, que é as compras governamentais. Se a gente entregar as compras governamentais, o que vai sobrar para a pequena e média brasileira? O que vai sobrar para uma economia pujante de pequenas e médias empresas, pequenos e médios investidores? Nada. Então, eu acho que nós temos que pensar como a América do Sul vai voltar a crescer do ponto de vista científico, tecnológico, do ponto de vista empresarial. A gente adora exportar commodities, mas nós gostamos também de exportar produtos manufaturados, que são produtos de fábrica, que geram mais emprego, salário de melhor qualidade e formam mais profissionais. É isso que é importante, essa vinda do Maduro aqui. É o começo da volta do Maduro, o meu já foi há 5 meses atrás, e vai ser a volta da integração da América do Sul, o encontro de amanhã. Os governos negociam retomar a compra de energia da Venezuela, o Brasil retomar a compra de energia da Venezuela, eventualmente usando energia para o abastecimento de Roraima e abater aí a dívida da Venezuela com o Brasil. E aproveitando-se as críticas feitas ao presidente Nicolás Maduro por outros países da América do Sul podem dificultar essa integração plena do continente. Obrigado. Nós queremos recuperar a nossa relação energética com a Venezuela. Aquele leão de Guri tem que ser colocado em funcionamento, porque não se justifica Roraima ser o único estado fora, sabe, da energia, da matriz energética brasileira, funcionando na base, sabe, da termoelétrica. Muito mais cara, muito poluente, e a gente tem condições. O nosso ministro da Energia vai conversar com o ministro da Energia da Venezuela, e eu espero que o mais rápido possível ele nos convoque, o Maduro, o Chávez não pode vir mais, como o Chávez participou com o Fernando Henrique Cardoso, sabe? Quem sabe o Raul ainda possa vir participar da reinauguração, sabe, do Leão de Guri para o bem do povo brasileiro. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: é uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer
definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela.